Olá, mais uma vez aqui para falar sobre o meu chamado. E eu quero aqui falar sobre 2 pontos muito importantes sobre o chamado que eu gostaria que alguém tivesse me alertado logo no começo. Então eu quero deixar aqui o meu conselho, e a minha palavra sobre o chamado. Logo no primeiro capítulo de Jeremias, Deus diz assim, que ele está fortalecendo Jeremias, fazendo dele uma cidade fortificada, só que principalmente ele diz assim, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Então, quer dizer, todo mundo ia ficar contra Jeremias. E algo que a gente fica, muito frustrado, algo que machuca muito a gente ao longo do caminho, é quando líderes, pessoas que a gente ama, pessoas que estão na jornada com a gente pensa que eles vão estar lá, que eles vão ajudar, e justamente nessa hora eles nos apunhalam pelas costas ou fazem coisas que a gente não esperava, principalmente de líderes da igreja. Então isso é algo que choca muito a gente fica triste, frustrado, angustiado. Só que eu queria dizer isso é comum, Aqui, quando Deus está falando do chamado de Jeremias, ele já diz, todas essas pessoas vão ficar contra você. Então, tanto as autoridades, os líderes, aqueles que deveriam proteger, aqueles que deveriam estar lá, eles vão ficar contra você. Então, isso é extremamente difícil de entender quando você está passando por uma situação em que você pensa, poxa, esse é meu chamado, Às vezes é uma pessoa que te deu um apoio e de repente ela se torna um vilão. E você pensa, de onde veio isso? Por que isso está acontecendo? Mas fica claro aqui, No chamado de Jeremias, a gente tem muita indicação do que vai acontecer quando Deus chama alguém. E eu tenho certeza que Deus te chamou com um propósito, Ele falou sobre algo específico, porém, na trajetória, é algo muito comum a gente se frustrar com pessoas. Então, eu tive diversas situações em que eu falei, meu Deus, da onde tá vindo isso? Por que essa pessoa ficou enraivecida? Da onde veio essa ira? E eu podia ver que era algo espiritual. Na minha primeira vez que eu fui pregar numa igreja, eu tive uma experiência extremamente sobrenatural, Deus me deu uma palavra durante a noite e foi uma palavra complexa, dura, difícil, e Deus me deu todos os versículos, me deu tudo o que estava acontecendo e eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu nunca tinha sentido isso. E eu não dormi aquela noite, eu escrevi toda a palavra, eu fiquei em oração. Quando chegou o dia seguinte, uma pessoa que eu tinha visto uma vez, que eu não conhecia bem, me convidou para falar a palavra na igreja dela. Era uma missionária e ela me chamou. Quando eu fui, era naquela semana mesmo, foi tudo muito rápido e eu tinha certeza que Deus tinha falado comigo naquela madrugada. Então eu sabia que eu tinha que ir e falar aquela palavra. E eu fui, eu falei a palavra, eu nunca tinha tido essa experiência de subir num altar e falar uma palavra. E naquele momento eu entreguei tudo que Deus tinha me mostrado naquela madrugada. Quando eu fui sair do altar, o pastor falou assim, olha, eu hoje pedi uma resposta para Deus, porque eu ia fechar a igreja, eu ia desistir. Tem muita coisa acontecendo e eu estava muito triste. Então, essa era a resposta que eu pedi para ele. Eu não conheço você, não sei de onde você veio. Eu também não conhecia ele. Mas ele disse, eu não te conheço, não sei como aconteceu de você estar aqui hoje. Deus preparou esse momento porque tudo que você falou vai de encontro às perguntas que eu tinha para o Senhor e às necessidades que eu tinha. E tudo que eu coloquei perante o altar do Senhor. Então, eu me sinto muito grato porque eu não vou mais fechar a igreja. E eu
fiquei muito impactada com aquilo. Foi algo bem sobrenatural. Muita coisa aconteceu naquela noite. E aí eu tive uma experiência de que assim que acabou o culto, eu fui atacada por uma pessoa que eu jamais podia imaginar. A pessoa que me convidou. Ela me abraçou, falou muito obrigada. Quando ela chegou bem perto do meu ouvido, ela sussurrou coisas horríveis. E eu nem vou falar aqui, mas parecia assim uma voz maligna. Eu empurrei ela porque eu assustei. E eu saí assim sem conseguir falar direito. E eu pensei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu não conhecia tanto do mundo espiritual ainda. E foi uma experiência tremenda, porque primeiro eu fiquei muito frustrada e eu pensei, eu fiz alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E aí logo em seguida Deus começou a trazer pessoas para falar, não pense que estava errado, estava tudo certo, Deus está no controle, Ele é com você, seja corajosa e continua. Então, isso já é uma experiência de muitos anos atrás, mas eu comecei a aprender que muitas vezes a gente tem que contar só com o Senhor, porque Ele vai usar pessoas que estão na frente, que são, que tem uma certa honra, uma certa glória para aquilo que elas estão executando, e Ele quer justamente expor o que tem no coração. Às vezes o coração não está totalmente voltado para Ele. Assim como Deus fez com Faraó, Ele mesmo endurecia o coração de Faraó para que as pessoas pudessem gerar uma certa revolta dentro delas e falar, poxa, por que Ele nos trata desse jeito? E querer verdadeiramente sair daquele lugar. Então, dessa mesma forma, muitas vezes Deus vai expor o caráter de um líder ou de alguém que tem uma autoridade, permitindo que essa pessoa tenha atitudes que você nem acredita, que você não imagina o porquê. Então, algo que eu queria dizer é, perdoe essas pessoas, não fica com mágoa no seu coração, deixa isso pra lá, pode ter sido um momento, e foque no Senhor, coloca todo o seu foco em Deus. Ele é o motivo de você estar vivendo o chamado, Ele é o motivo pelo qual você está fazendo tudo isso. Então, o importante é Ele. Amém? E o segundo ponto que eu quero deixar aqui nesse vídeo de hoje sobre o chamado é: não tenha medo. Não viva, não queira saber 100% e ter a capacidade 100% daquilo que você ainda nem conhece. Então, seja corajoso, vai pra cima. O importante é fazer, resumidamente falando, porque o que acontece? Muitas pessoas sentem que não têm a capacidade e acabam não fazendo. E ao longo do meu chamado e da minha história, tudo que eu fiz foi sem saber, eu não sabia, eu só ia porque Deus estava me convidando e eu queria estar mais perto dele, então eu ia. Então, Ele foi confirmando isso. E Ele fala aqui, no versículo 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Então, confie na capacitação do Senhor para a sua vida. Deixa Ele te tocar, assim como está falando aqui na palavra. Quando Ele nos toca, Ele nos capacita. Então, deixa o Senhor te ensinar durante o processo. É claro que a gente tem que cuidar daquilo que Ele nos dá. Então, se Ele te deu um dom, você precisa praticar, você precisa buscar, você precisa, a cada vez aprender mais. Se Ele te deu um projeto, você precisa estar firme ali com aquilo e sempre manter as coisas acontecendo e buscar. Mas o importante é, às vezes a gente vai acertar, às vezes a gente vai errar, mas nós precisamos continuar, porque quando a gente tem um chamado, quando a gente descobre o chamado, tudo na nossa vida muda. Então a gente precisa buscar verdadeiramente estar no centro da vontade de Deus, para que esse chamado sempre e sempre venha crescer e florescer. Então, se a gente não continua, porque a gente não era capacitado, tudo ao nosso redor para e a gente fica paralisado. Então,
é isso, que Deus possa te ajudar a ser corajoso e continuar, mesmo quando você não se sente capaz ou acha que você não vai conseguir. Porque é assim que as coisas acontecem, é durante o processo, a gente vai aprendendo e aí tudo vai fluindo. Amém? Então eu queria falar sobre esses 2 pontos muito importantes do chamado. E claro, convidar vocês para escutar a minha música, Meu Chamado. Mais uma vez, deixar aqui o convite. Não tenha medo de ninguém, te coloco por profeta, cidade fortificada. Lutarão contra ti, mas não irão prevalecer. Te dou Então tá aí a palavra. a música, quem quiser ouvir tá em todas as plataformas. E quero te convidar também para se inscrever no canal, deixar um like, deixar o seu comentário, a sua dúvida e compartilhar se você também tem experiências como as que eu contei aqui, que deixam a gente assim chocado e que ensinam a gente, que vão mostrando como funciona o mundo espiritual, tá bom? Então é isso, muito obrigada por ter ficado até o final, que Deus te abençoe. Fica com Deus.